agentes, as suas vivências, vários testemunhos, várias memórias, também enriquecido sempre com fotografias e, portanto, o Dr. Mário Leitão, mais uma vez, está de parabéns e muito obrigada por nos ter brindado com mais este livro que penso que vai ter continuação. Vamos então iniciar esta sessão e vou passar a palavra de seguida ao professor Fernando Hilário, que é o presidente da Associação de Escritores de Ponte Lima, jornalistas e produtores culturais também de Ponte Lima, e depois o autor, que também terá o privilégio de intervir e vamos ouvi-lo certamente com todo o gosto. Muito obrigada então a todos. Vou passar então a palavra ao professor Fernando Hilário. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer ver uma sala cheia. É sinónimo também que o autor é um homem que, em Ponte Lima, tem muitos laços de afetividade, ou dito de outra maneira, é um homem dos abraços à gente limiana. Eu não vou fazer um discurso longo, até porque pensava que o Dr. Miguel Aires Tovar ia estar cá para apresentar o livro. O Dr. Mário disse-me agora mesmo que, por motivos de saúde da mãe, ele não pode estar presente. Portanto, eu vou-me limitar a fazer uma pequena nota, digamos assim, na qualidade de presidente da Associação de Escritores, Jornalistas e Produtores Culturais de Ponte Lima. Para não perder muito tempo e não divagar muito, como é meu hábito, não é? Para não andar por linhas e entre linhas, eu resolvi buscar um pequeno texto, sobretudo para me orientar e para não desmaçar. Porque o importante da festa, naturalmente, vai ser quando o autor, António Mário Leitão, usar da palavra. Então digo assim neste texto. Estão-me a ouvir bem, não estão? Na qualidade de presidente da direção da Associação de Escritores, Jornalistas e Produtores Culturais de Ponte Lima, cumpre-me destacar o contributo que o sócio António Mário Leitão tem trazido ao reconhecimento do interesse artístico e cultural desta associação. Não apenas pelo dinamismo e empenho com que abraça a concretização das atividades que a associação pretende dinamizar, mas também pela participação, com textos seus, em edições, caso da antologia poética, subordinado ao título Rio Lima Poesia, e do mais recente livro publicado com o título O Mundo Atual e o Futuro, Realidade e Desejo. Um livro composto por um conjunto de reflexões ensaísticas sobre a temática epígrafe da autoria dos membros da Associação. Destacar também a publicação do Dr. Mário Leitão de 4 livros no tempo síncrono da existência da AJPCPL, cuja fundação ocorreu no ano de 2019. São os seguintes livros: O Aprendiz Mágico, uma narrativa de um realismo fantástico sobre a vida vivida pelo autor, repleta de aventuras e peripécias, mas também, e sobretudo, recheada de empreendimentos em prol das vivências socioculturais, científicas e lúdico-recreativas, nas quais Mário António Leitão envolveu agentes limianas, maiormente os jovens. Livro que eu tive o grato prazer e a honra de apresentar neste mesmo espaço. O livro João Cardoso Oliveira, Homem Sacerdote, cujo desiderato se compagina com a ação importante que o sacerdote homem teve ou tiveram para superar das dificuldades que reinavam num tempo e espaços inóspitos à vida. Este livro, que deixa em memória o exemplo da virtude para os vindouros, também o autor me concedeu a honra de apresentar. O livro Abalado do Rio Trovela, exemplar de rara e sublime beleza das coisas, da vida e das pessoas, nelas ou com elas envolvidas, coube também por amabilidade do autor prefaciar. Isto não é, desculpe interromper, isto não é um ato de vaidade, não é? É a constatação de um interesse que eu tive em apresentar estes livros, sobretudo porque se trata de um amigo e porque se trata de um homem que faz parte da minha associação.
Portanto, não estou aqui a fazer um elogio ou auto-elogio, mas, pelo contrário, estou a tentar elogiar o papel importante que o Dr. Mário Leitão tem tido, quer no meio limiano e, concretamente, também na associação que representa. Esse facto me encheu de regozijo, dada a razão da história narrada se consubstanciar no êxito ou no triunfo da vida de uma jovem que, sem a atenção e o amparo de corações sensíveis, sem o espírito de entreajuda, não seria possível concretizar-se. O livro de crónicas Gente Limiana, de António Mário Leitão, que nos traz hoje aqui, surge na correspondência temporal dos 900 anos de história, o plural atribuído por Dona Teresa à vila de Ponte Lima, como todos nós sabemos. Acontecimento de uma história secular que necessariamente se traduz em honra e alegria nos corações das gentes limianas. Para fechar esta minha homenagem curta e que ficou muito aquém dos atributos do escritor limiano António Mário Leitão, permitam-me que vos leia o último parágrafo da nota do livro. E diz assim: abarcando um quadro de identidades, vivências e referentes a um painel de desejos e concretizações de sonhos, Gente Limiana, exemplo das edições anteriores, traduz o afeto do autor pelas gentes da sua terra, colocando-se ao lado delas, identificando os seus problemas, apontando caminhos, propondo a mudança, equacionando o sentido das suas vidas na razão dos direitos e das oportunidades. Simultaneamente, desenha a geografia das realidades, trazendo para um debate que interessa promover a criação das ideias. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado aos companheiros da mesa, à senhora diretora da biblioteca e ao querido professor Fernando Hilário pelos elogios. Os elogios incomodam-me, sinceramente. Não é falsa modéstia, mas mesmo que os merecesse, a maior parte das pessoas não se está bem com o elogio. Sobretudo se é presencial. Se for dito que disse que era bom rapaz, a coisa vai. Agora, na minha presença, sinceramente, fico um pouco sem jeito. Peço desculpa pelo improviso que vou utilizar. O que estava preparado era o Dr. Miguel Tovar fazer a apresentação do livro, mas por volta de uma ideia, como o professor Hilário contou, teve o telefonema dela a dizer que ia acompanhar a mãe, a avó ao hospital, uma senhora com 91 anos, tinha tido um AVC e, portanto, pedia muita desculpa, mas, como é lógico, não podia estar presente. Eu fiquei um pouco preocupado em como é que se vai, digamos assim, tapar esse espaço, esse buraco, e não estava preparado para fazer uma apresentação de uma obra minha. Embora eu seja apologista de uma coisa que eu vi pela primeira vez, o Dr. Cláudio Lima dizer na sua biblioteca, a propósito da apresentação do livro, em que disse, com toda a frontalidade, eu acho que quem é melhor para apresentar o livro é o próprio autor. E, portanto, hoje não estava ninguém comigo. Não sei se lembra disso, mas para mim foi histórico. De facto, embora a gente agradeça que alguém elogie e até apresente outra perspectiva diferente da nossa, que fizemos a obra, eu aceito que as pessoas possam ter outra maneira de dizer aquilo que está no livro, ou acerca do livro, diferente do autor, para melhor, com certeza. Mas também reconheço que, no fundo, tivéssemos aqui bastante tempo, eu teria falado sobre a trabalheira que foi fazer este livro. Foi por isso que eu pedi à senhora diretora e perguntei se havia uma maneira de ligar o computador para projetar umas imagens. De qualquer modo, as imagens também estão no livro. Eu vou tentar aqui muito rapidamente, saboreando algumas particularidades, salientando algumas particularidades, explicar o trabalho que isto deu. Aí eu, de facto, tenho que assumir que não há vaidade, nem falsa modéstia, mas não é fácil pegar em 115 crónicas que saíram ao longo de 3 anos num jornal e, apesar de as ter guardadas em ouro, num computador, depois, ao passá-las em livro, relacionar umas com as outras.
porque no jornal elas não estavam interrelacionadas. Há um determinado tema que sai em janeiro, fevereiro, e depois em setembro, outubro sai um outro tema ou não relacionado com o que saiu anteriormente, e não dá, nem é necessário estar a relacioná-las. Mas agora no livro é possível, porque aparece aqui, por exemplo, acerca da família Magalhães Vieira, está aqui pelo menos o José Manel, a Laura, a minha querida Laura. Não te dei um abraço. Estou a falar com a senhora de 92 anos. Não se deve dizer a idade da senhora, mas na tua idade já aceitas tudo e mais alguma coisa. Peço desculpa, Laura, veio-te. Não te dei um abraço, mas no final vou-te dar um grande abraço. A família Magalhães Vieira, no nosso tempo, e ainda hoje, e agora através do livro, para sempre, conhecida como Os Tarranhas. Convém dizer que, para quem não sabe, embora isso venha repetidamente dito nas crónicas públicas nos jornais, eu sou um apaixonado pelas alcunhas limianas. Não pela alcunha em si, mas por aquilo que geograficamente, familiarmente e profissionalmente pode ser escrito acerca de uma determinada alcunha. E os Tarranhas, o nome que se perde no tempo, porque nem a própria família sabe onde é que veio o epíteto, estão repetidamente aqui no livro. E no segundo livro que vai sair agora em maio. Então eu tive muita dificuldade em articular, pondo notas de rodapé, chamando a atenção para que 30 ou 50 páginas atrás também referi a esta pessoa a propósito de outro assunto. O livro é trabalhoso, é complicado. E eu vi de facto a senhora que ajudou a paginar o livro na tipografia, viu-se atrapalhada e só pôde fazer comigo ao lado durante 3 semanas para poder tanger, é o termo, tanger a obra, que a coisa não era fácil não é fácil entregar o Word de um livro a um tipógrafo e diga, faça um livro, não é fácil. Tem muitas notas, tem centenas de notas. Todas as crónicas têm uma anotação, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. E há uma que tem, um capítulo que tem 7 ou 8 anotações. Portanto, em 115 crónicas estão a imaginar as centenas de anotações que aqui estão. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de entrar propriamente no trabalho que seria para o doutor Miguel Tovar intervir. Tenho que fazer aqui uma saudação também muito especial à minha mulher e à minha família, porque eu tenho que dizer isto mesmo publicamente, ela pode não gostar, mas eu tenho que dizer. Quer nos aviões, no mergulho, no mar, e nessas coisas todas das quais o professor Hilário cita um pouco, que eu exteriorizei no Aprendiz de Mágico, nessas coisas todas, vicissitudes enormes na minha vida e muitas outras, a cada passo, os amigos, as pessoas, quem está ao lado dos interlocutores perguntam, espera lá, mas não és casado, não tens mulher, e a tua mulher deixou? Porque, de facto, é preciso ser uma mulher muito especial para o termo correto é aturar. Este livro não é propriamente uma maluqueira, mas começou em 2012, este e o outro que vem a seguir, e o terceiro, que já está na minha cabeça também, sobre Gentiliana, e isto roubou muitas horas de diálogo à família. A minha senhora no sofá, ou na cozinha, ou onde quer que estivesse, na sua vida, dia a dia, e eu, mergulhado num computador, só com foco para aquilo que estava a escrever, aliado tudo e mais alguma coisa. Isto foi muitos anos, portanto, Lula, tenho-te dito isto muitas vezes, e hoje do fundo do coração mais uma vez, digo publicamente, obrigado, e é por isso que a dedicatória é para ela e para os meus filhos e netos, porque roubei-lhes com certeza muito tempo para que isto fosse possível. E vão ver que está aqui uma obra. Eu sei muito bem o que escrevi, porque o que está feito, tem 2 volumes, um está aqui publicado, o outro já está na tipografia, a ser paginado, para mais está cá fora, e ando aqui a pensar num terceiro, e vou explicar porquê. Primeiro porque ganhei balanço. Como ganhei balanço, isto agora já é mais fácil. Já apanhei o jeito, já demoro metade do tempo que demorava a fazer isto. Em segundo lugar, porque conforme vão ler, quer pelo que vem das notas, quer porque não ficou dito, não se pode contar tudo, como é lógico, não há espaço, ficamos todos com um bocado de água na boca a pensar, ele podia ter falado nisto ou naquilo ou naquilo. Por exemplo, uma das coisas importantes que todas estas pessoas
e famílias que aqui estão referidas provocavam era entrar um pouquinho na sua genealogia, pelo menos até o século XVIII. E é fácil, é relativamente fácil, porque é muito trabalho. É como são muitas famílias, nós esse ano estamos a falar de 2.000 a 3.000 pessoas que estão aqui citadas. E só fotografias são 400. E isto é muito trabalhoso. Então, ao ler o livro, eu próprio fico com a sensação, se o livro fosse do ouro, em vez de 330 páginas tivesse 600, 700, e eu metia no final de cada crónica a genealogia indicada daquela família, de parte da família que lá estava. Que a tenho, mas graficamente não é fácil apresentar e, como disse, ocupava um trabalho enorme. Provavelmente poderá haver um dia um terceiro volume chamado Gentiliniana 3, por baixo, genealogias, em que poderei apresentar das 100, 150 ou 200 famílias tratadas nesta obra, poderei fazer uma árvore genealógica com algumas ligações interessantes, porque tem um interesse enorme. Eu acredito que muita gente poderá pensar de outra maneira, mas eu acho que a história tem um peso enorme na nossa felicidade. O Miguel Tavares, se estivesse cá, falaria disso com certeza. Eu sou muito mais feliz, tenho a minha autoestima muito mais elevada desde que descobri há 10 ou 12 anos para cá, há 30 anos, um pouco com a custa da minha tia Rosa Carriça, que saiu nesse romance também, me ter contado de onde é que viemos, que éramos nós e tal. Eu não sabia que tinha um avô, bisavô, trisavô, tetravô, ferreiros, das quais descendem todos os ferreiros que possam ter o nome de leitões em Ponte Lima, desde São Martim da Gândara até Ribeira, Corrolhá, Faixa, Fornelos, Souto. Onde houver leitões ou descendentes de leitões ferreiros, são da minha família. Tivemos um progenitor comum aqui há 300 anos. E isso para mim é uma satisfação saber. E outro, vamos lá. Portanto, as pessoas vão gostar, com certeza, de um dia, se eu for capaz disso, de fazer um apanhado da genealogia das pessoas que foram aqui tratadas. Eu também queria agradecer a vossa presença, como é lógico. Não posso referi-los a todos, mas está aqui gente do Porto, está aqui gente de Lisboa, está aqui gente de Vigo. Eu fico muito contente, não vou citar o nome de todos eles, mas são amigos que mexem o coração e que fazem com que num momento destes eu diga que, se não fosse por mais nada, só pela vossa presença aqui, já estava muitíssimo satisfeito. Mas vai ser por muito mais, vai ser pela satisfação que vão ter ao ler o livro. Eu tenho que agradecer inicialmente à Câmara Municipal, mas depois vou mandar um telegrama ao Sr. Presidente, porque acho que é a quinta vez, em 7 livros, é a quinta vez que eu me sento aqui. E como ontem disse à Sra. Diretora, eu acho que, desculpem a vaidade, mas acho que das próximas vezes vai ter que ser cá, porque dificilmente metemos lá embaixo na biblioteca tanta gente. E mais comodamente instalados como todos conhecemos. Então, tenho que agradecer à Câmara, do fundo do coração, porque nem água pago, nem água pagamos. Pagamos nada, não pagamos o vosso trabalho extraordinário, dos técnicos que estão, e é sempre isto. E, portanto, a gente tem que refletir também que é uma ajuda tremenda para quem quer apresentar um livro. É uma ajuda tremenda. E é um município, eu sei que cumpre o seu papel, o município é para servir, mas nem sempre isso é possível, ou nem sempre os autarcas têm essa visão. E por razões económicas, inclusive, podem dizer que não. Portanto, eu fico muito satisfeito pelo município que isto está a ver agora, é do tempo do Presidente Vítor Mendes, também, fiz apresentações aqui com ele, e portanto fico muito contente e agradecer isso sempre que for possível à Câmara Municipal. Como é que eu fiz este livro? Por causa do Dr. Miguel Torrar, eu fiz isto à hora do almoço. E com o Coronel Colasso comíamos um sarrabulho. Eu fiz isto com o papel da mesa, puxei da caneta e fui tomando notas para tapar este buraco. Agora vou tentar tapar este buraco da ausência do Dr. Miguel Torrar. Eu teria feito uma saudação que faço mesmo na sua ausência. Não sei se estão de acordo as pessoas que estão na mesma percepção que eu. Desde que o Miguel apareceu em Ponte Lima, isto tem levado um empurrão enorme, em termos históricos. Tem, sim, senhor. Se fôssemos comparar os últimos 5 ou 6 anos para cá, o número de pessoas a produzir literatura, ou a escrever, investigações, seja artigos, seja trabalhos, com a última década, o Miguel tentava me empurrar isto, porque é um provocador.
Ele pôs-me a escrever sobre história, que eu não tinha percebido nada da história. Fiz um dia um livro sobre os biógrafos da Guerra do Ultramar, mas não foi nada difícil. Fui para Lisboa para o arquivo militar, puseram uma papa na frente, eu copiei o que quis, imprimi. Mas, mais do que isso, ele pôs-me a investigar. Como o Limpinho, Luís Dantas, também me ensinou como é que se faz a confrontação de fontes para um diz que casou em tal dia, outro não casou em tal dia. Por falar nisso, o livro tem é uma gafe engraçada. Eu ponho o Sr. Martins da Vanessa a nascer e a casar no mesmo dia. Quem ler, de facto, vê como é assim. Eu digo que nasceu no dia, sei lá, 3 de agosto de 1921 e depois digo que, curiosamente, casou com a Dona Fernanda no dia do seu aniversário, 3 de agosto de... E depois repeti, em vez de pôr 43 ou 44, depois 1921 outra vez. Mas quem vê, percebe e é gafe. Vão encontrar também uma outra gafe engraçada que torna o livro raro, não sei se o título já está aqui, que ele é muito curioso, mas está o Dr. Nuno Nato, meu filhado, que gosta muito de livros raros e de curiosidades. O livro tem uma curiosidade que daqui a 1000 anos vão andar em leilão a ver quem é que tem este livro. É que tem uma fotografia publicada, atenção, é tudo verídico, ao ler-se a crónica, fala de uma reunião de combatentes do ano de 66 e pôs lá uma fotografia que diziam, curiosamente, por esta ocasião, estes velhos combatentes fizeram uma confraternização. E pôs lá a fotografia. E está tudo legal. E foi. A confraternização foi em junho, supinhados, e eu escrevi a crónica em maio. Andei para trás um mês ou dois. Não está nada do outro mundo. E é verdade, aqueles combatentes, naquela ocasião, fizeram um jantar. Está lá a fotografia de jantar. Ou de jantar, ou da reunião aqui na estátua do Montanha Feijó. De resto, o livro está razoável, as pessoas vão gostar, são 115 crónicas. Como sabem, e agora vem a parte mais técnica, e creio que vão gostar de ouvir isto, já várias pessoas me perguntaram como é que eu fiz o livro. Eu também digo, eu não sei como é que fiz o livro. Porque eu, quando acabava uma crónica, era sempre à meia-noite, terça-feira, não sei se está aqui alguém ligado ao Cardeal Saraiva, e há bocado uma senhora jornalista, não sei se esteve ligado ao Cardeal Saraiva, era terça-feira à noite, o Sr. Avelino Castro telefonava, olha, falta 10 minutos para mandar o jornal para a tipografia, ou manda, ou põe aqui um anúncio. Eu, aguenta-me isso, faz favor, eu 10 minutos, e lá foram umas atrás das outras. Mais ou menos bem. Ou seja, eu fui escrevendo isto ao calhas, a esmo. Mandou-me uma crónica e ela saiu no jornal, aquilo desaparecia da minha cabeça, e só depois da segunda-feira à noite ou terça-feira é que a minha senhora me dizia, olha, tens a crónica para o jornal. E eu, pois tenho. E lá ia para o computador, mas depois desistia porque não tinha nada. E à última da hora ela vinha à pressão e eu lá fazia. Isto foi assim. E a qualidade dos temas. A estratégia. Não tinha estratégia. Se me lembrava de um padeiro, eu escrevia sobre um padeiro. Por isso, a Sagrada Família Vieira Magalhães Vieira, Estarranhas, aparecem repetidamente referências dele, porque era fácil. Era gente da minha infância, na rua de Souto, por cima da taverna do Zerra, era fácil. Tantas histórias que tinha com ele. De vez em quando lá vinha a cabeça, hoje vou falar da Laura. O casamento da Laura. A Laura casou por procuração. Toca a escrever sobre a Laura. E toda a gente gostou. E foi fora. Portanto, isto foi ao calhas. E globalmente, olhámos para cá, e eu não me envergonho de nada. Está tudo muito bem feito. Agora, quem não souber como isto nasceu, a dizer, então este gajo fala do Padre Dias na página 13 e depois lá à frente volta a falar, pois, isto eram crónicas no jornal. Isto eram crónicas, eu sei. Conforme, se o Padre Dias um dia tivesse um acontecimento, vinha uma terceira vez no jornal, e uma quarta e uma quinta, por aí fora. Portanto, isto foi-se repetindo sob a bitola de um semanário e não de um livro. Por isso é que, quando eu vou concorrer com este livro a um prémio que existe na cidade de Olé, na Câmara de Olé, porque alguém que está dentro do assunto me disse, olha que crónicas deste género não conheço. Não só por 1,6 kg, é a quantidade de gente que aqui está. É o tecido de um conselho muito bem chamado, com histórias bonitas, com casamentos, com festas, com batizados, com futebol, com o rio, com as lavadeiras, com o sarrabulho. Está aqui a história que eu ontem contei na rádio. O Aguilão em Portugal voltar a falar nela, mas para mim é encantadora, porque revela
aquilo que o professor Lara há bocado disse. Facetas, histórias da nossa terra para, no futuro, a nossa identidade estar melhor alicerçada e melhor construída. Porque toda a gente diz que um povo sem identidade não é feliz, não é povo. E, portanto, eu acho que muita da identidade de Ponte Lima pode ser escorada. Ponte Lima já tem a sua identidade, mas isto ajuda. Escora melhor, aguenta, empacota melhor. Uma história linda que a senhora tua mãe me contou, Dona Lininha da Praça, que não gosto de chamar. Quando estava entrevistada, e tenho muitas histórias que ela me contou, tomaria ter tempo para dedicar só um livro à memória de duas pessoas importantes, também da tua família aparentadas. Uma, a Dona Julinha Rebelo, a esposa do Sr. Rebelo, e outra, a tua mãe, que me contaram coisas, abriram-se na casa, no sofá, com ovos, batatas para a frente, sem pressa, e foi uma coisa brutal. Tem lá apontamentos da tua família que nem te passa pela cabeça. Olha, um deles, fica a tua mãe me contou, eu não descansei, tive que ir por aqui. Olha, se não está aqui, está na outra crónica que virá, também falo na família encanada. Com 12 anos, o pai daquele cavalheiro já era espigadote. A senhora Dona Rosa Encanada, a célebre Encanada, que deu origem ao restaurante que nós conhecemos, Encanada, um ícone da gastronomia limiana, era na Rua de Souto, em frente, mais ou menos, à loja, ao edifício Norte de Matos. Portanto, do lado esquerdo, a seguir à Vila Almeida, tem uma casa, depois tem a segunda. Era ali que a senhora Dona Rosa ficou viúva, muito cedo, com uma série de filhos. E acontece que, pronto, já tinham o seu tasco com a família, pelo menos às segundas-feiras sobreviviam, porque havia muito feirante que vinha à vila e ia lá comer e almoçar, e depois os camionistas e motoristas, etc. E trabalhadores, quem tinha dinheiro naquele tempo, lá ia. E a Dona Rosa Encanada já era famosa na rua General Norte de Matos. E então, quando deu por ela, com os seus 12 anos, já viúva, o Tony Emílio, o senhor teu pai, disse à mãe, num determinado dia de feira, mãe, eu vou ali bem já. E quando chegou a casa, trazia por uma soda um porco. E com uma bregastia tangeu. Tem ido à feira, com o seu dinheiro, sabe-se lá. Pronto, comprou um porco. E a mãe não pôde mexer no porco. Foi ele que o matou, foi ele que o explorou, foi ele que o abriu, foi ele que o comercializou. E o primeiro ganho, isto só se pode saber com uma intimidade, que este, o marido a contar à esposa ao longo da vida. O primeiro ganho que o homem não sonhava que ia casar nem comigo, foi o primeiro porco que ele matou. Daí lhe veio o jeito para comercializar o arroz de sarrabulho e esses derivados todos da carne de porco. São histórias que eu tentei compilar, que me enchem de orgulho, porque há aqui gente que me recebeu em casa, há aqui pessoas que me receberam em casa, e outras que não me receberam em casa, receberam-me na rua, receberam-me no café, ou onde caiu. Toda a gente me recebeu. E no princípio eu deixo aqui esse testemunho por escrito, eu tinha medo, sinceramente, medo, desculpe o termo, de levar com os pés. Que é, o que é que eu tenho que me meter na vida das pessoas a perguntar como é que se chama o seu pai, onde é que o seu pai veio, e a sua mãe? E quando casaram? E quando filhos tiveram? E isto é complicado. Não sei se lembram, lembram-se, que vivem numa terra onde se aplica um ditado muito importante que é... Isto foi alguém para me calar. Eu já percebi. Sabotagem. Catarina, foste tu. Foi a minha neta que me disse, vamos calar. Sabotagem. Dizem alguma coisa se quiser, não é? Olha, vai. Vou ter que... Oh. Vou ter que gritar. Então eu vou acabar, não vou avançar mais. Vamos estar à câmara, cortem lá que já não vou fazer. Estou a brincar. Olha, só para acabar. Do fundo do coração estou muito grato pela vossa presença. Mas... Eu tenho boa voz. Na escola de enfermagem já tinha uns alunos que se encontram ao fundo. Professor, fala mais alto. Eu fui-me habituando a encher a voz e agora sou o faroleiro que vocês conhecem. Só mais uma vez. Não, desisto.
eu tinha medo, porque vivo numa terra, eu cresci assim, fui educado assim, e a maioria das pessoas que aqui estão sabem do que é que estou a falar. Que é um ditado, dito de diversas formas: rapaz, deixa-te disso. Dito de outra maneira, não vá o sapateiro além da sua chinela. Dito de outra maneira, fecha lá para a janela do quarto, vive cá na tua casinha, deixa lá quem vai na rua, na primeira coisa. Eu, com base nisso, demorei algum tempo a pensar se valia a pena andar a aborrecer as pessoas, porque pensava que ia ter alguma dificuldade em que as pessoas percebessem que isto é importante para os que vierem a seguir. E então comecei a ganhar uma satisfação, alguma coragem, quando percebi que ninguém me fechava a porta, que me convidavam para entrar. Há duas circunstâncias em que numa lanchei e noutra quase ciei. Quase ciei, fui lá depois de jantar e quase ciei. E as pessoas foram encantadores. E são encantadores. Embora nós tenhamos a mania de que... deixa lá, vizinha. Vizinha, temos a mania de nos fechar. Eu sei que é assim, porque vivi numa família e numa rua muito fechada. E eu lembro que na farmácia Brito, quando havia fofoquice ao balcão de algum empregado estar a dizer, bem ou mal, fosse lá fosse, de algum cliente que acabava de sair, o meu pai virava-se: rapaz, cala-te lá, pá, vai lá para a tua vidinha, deixa lá a pessoa. É esta cultura na qual eu fui criado. E, portanto, ter que entrar nas pessoas e dizer, tem aí um álbum de fotografias para eu ver? A resposta que eu esperava é, para que é que você me sei que era o álbum de fotografias? Mas nunca foi preciso. As pessoas lá mostraram, eu tenho milhares e milhares de fotografias diárias, por telefone, digitalizadas em casa. E espero andar cá há muitos anos, se Nosso Senhor me deixar, para deixar testemunho da gente maravilhosa que nós temos. Como disse, isto é nunca foi um projeto. O projeto era escrever no Cardeal Saraiva e escrevi enquanto o jornal existiu, ou enquanto o jornal, não sei se ainda existe, mas enfim, enquanto teve capacidade para me dar uma página inteira para eu me explicar. A partir daí, bom, deixou de ser projeto. E já lá vão 6 ou 7 anos. Como é que eu comecei com isto? Comecei com isto do livro, quando um amigo meu que está, o Zé António Mourinho, está por aí. O Zé António Mourinho, o meu baterista, apresento os meus bateristas do meu conjunto, que também está ali no livro. O Zé António me disse 1, 2 e 3 vezes, de que é que estás à espera para juntar tudo e meter na tipografia? Eu, como sabia que aquilo não é só juntar tudo e meter, é preciso reler, ver as ligações, notas, anotações, andar para trás e para a frente. Não era fácil. E fui andando, e passou 1 ano ou 2. Até que um dia, o Dr. Miguel Tovar disse, ouvi dizer que você que escreveu umas crónicas interessantes do Cardeal Saraiva, podia-me trazer algumas para ver e tal. Eu, como tinha em casa os recortes de jornais, fui aí uma fotocopiadora e tirei 233 fotocópias em tamanho A3, guardei-as num pacote e, olha, Miguel, cá está, leia. Passado uns tempos fui lá à casa, ele chamou-me, olha, veja, eu via as obras encadernadas, em fotocópia de jornal. Mas na lombada tinha lá gente limiana e à frente Mário Leitão. Ele lá. Ele, você tem noção da obra que fez? E começou a folhear. Disse, olha, eu que estive a lê-las por alto. Isto é de um... Tem que passar a isto, a livro imediatamente, que isto é de um interesse enorme para o futuro. Podem as pessoas de agora, porventura, não apreciar? Poderão. Mas escreverem a seguir vão ter aqui uma fonte interminável de informação. Inclusive pelas crónicas, pelas notas que você tem em rodapé que permite que o leitor, se quiser ir mais longe, vá, avise o livro tal. Eu cito ali Cardeal Saraiva, o Aurora do Lima, a Revista Limiana, o Anunciador das Feiras Novas, o Jornal do Lima do passado, e depois falo em personalidades que ajudaram a comunicar tudo. Pronto, eu não tenho mais que vos dizer, quer dizer, ter tinha, mas também tenho vergonha, não é? Queria-vos dizer que é um prazer estar aqui. Eu trouxe aqui um slide para projetar, foi por isso que pedi à senhora diretora, porque ia homenagear neste livro não está, mas está no segundo, uma crónica ou duas sobre os paraolos da Vila.
A maioria das pessoas ri-se e tal, e acha, mas isto tem um fundamento histórico. Quando houve o primeiro cortejo, em 1964, 19 de setembro de 1964, o Padre Dias, o autor, um dos autores, como o Amadeu Costa, do cortejo histórico, o cortejo etnográfico, o histórico foi em 71. Em 64, já lá vai há muito tempo, eu tinha 13 ou 14 anos, a Olga por aí, 13 ou 14, que é da minha idade, a Teresa também. Fomos apanhados ali entre o teatro e a avenida, tinha havido ali umas restas do Teatro Académico Limiano, e o Padre Dias disse-nos o seguinte, eu já contei isso no jornal, e volto a contar, para justificar porque é que estou a chamar esta gente de parolos da vila. Quando, na iminência de fazer o cortejo, faltava um dia, eu até iria dizer que foi da manhã para a tarde, mas enfim, um dia ou 2 anos, o Padre Dias virou-se para nós, alguns de nós teriam ouvido isto, sei que foi na avenida, vocês podiam ir no cortejo, que vai haver agora um cortejo importante, temos uns raios folclóricos de todas as aldeias, carros de bois, e a nossa economia rural, vem tudo, vocês também podiam ir. E um de nós, se calhar fui eu, disse, ó seu padre, mas nós não somos da aldeia. Diz ele, mas sois parolos na mesma? E nós, parolos, estão bem vestidinhos e tal, sim, vocês são os parolos da vila. E aquilo ficou, arranjam um cartaz a dizer, parolos da vila. Chegam lá a casa, um chapéu, uma camisa, uma feia, desenrasca. E o certo é que nós temos uma belíssima fotografia no chafariz, vê-se que as feiras novas estão lá a ornamentação toda, é uma fotografia a cores. No Lar de Camões, estamos sentados no chafariz, no final do cortejo. Eu estou lá empoleirado, está bem, está a Teresa, está a outra, o José António, estão lá todos. E então, estão os parolos da vila. E nós aqui há uns 10 ou 15 ou 20 anos fomos ressuscitar essa história dos parolos e hoje, até já saiu no jornal uma vez ou duas, os parolos da vila. E pronto, muito obrigado pela vossa presença. Porque